Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6. Nós vamos ler todo o capítulo 6 de Josué, do versículo 1 ao versículo 27. Vamos ao texto. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou aos sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade. A quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levantando as 7 trombetas de chifres de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca. Andando e tocando as trombetas iam os sacerdotes. Porém, ao povo, Josué tinha dado a ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiros adiante da arca do Senhor iam andando continuamente e tocavam as trombetas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, e os sacerdotes iam andando e tocando as trombetas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e voltaram para o arraial. Assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardar-vos do anátema, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema. Assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor.
Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi e o gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha tirado, também a toda a sua parentela, e os puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo, tão somente a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Naquele tempo, Josué os encorajou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito a fundará, sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Amém, irmãos? Se você hoje não leu Bíblia, se você hoje não leu sequer um capítulo da Bíblia, parabéns, você acabou de concluir essa missão lendo o capítulo 6 de Josué. Uma história magnífica, emblemática, que eu tenho certeza que você que é amante das Sagradas Escrituras já ouviu falar das famosas muralhas de Jericó. Jericó é essa que depois que Israel toma e sitia essa cidade, ela é destruída e vítima de uma anátema. Anátema significa maldição. Mas é interessante que depois nós vemos Jesus em Jericó, por conta do cego Bartimeu, e também nós vemos Jesus em Jericó na ocasião da história de Zaqueu, que sobe em uma figueira brava para ver quem era Jesus. Essa cidade que foi destruída em Josué capítulo 6, depois ela é edificada. E sim, a maldição é cumprida, pois os que edificam Jericó são vítimas de maldição. Agora vamos nos ater a este texto maravilhoso, magnífico. Nós vemos que a todo momento, quem venceu essa guerra, quem destruiu essas muralhas, não foi a força bélica de Israel, não foi a expertise de Josué, mas quem venceu, quem destruiu a muralha de Jericó foi o próprio Deus. No versículo 2, Deus deixa claro que eles haveriam de passar por uma batalha, mas que Deus já havia entregado na mão de Josué e daquele povo Jericó. Veja o versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes valorosos. Porém, o fato de Deus dizer que já havia conquistado Jericó, que Jericó já estava na mão de Josué, isso não quer dizer que Josué não iria precisar ir até Jericó e tomar posse. Uma coisa é alguém lhe dar uma procuração, lhe dar um documento de propriedade. Outra coisa é você tomar posse da propriedade. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós vemos promessas que Deus faz para o seu povo e que essas promessas que Deus faz para o seu povo não vão substituir o ato do povo ir até o local e enfrentar gigante, enfrentar muralhas, enfrentar dificuldade. Isso é muito interessante, que nós precisamos prestar atenção. E qual é a estratégia que Deus dá para aquele povo? O livro de Josué, ele relata a conquista da terra prometida. Nós sabemos que o livro de Josué começa quando Josué está pranteando. No capítulo 1 de Josué,
Deus fala algo muito importante no versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O que significa? Josué havia acabado de perder o seu maior referencial de homem de Deus, no caso Moisés. Mas agora quem assume a missão é Josué. Porque por mais que Moisés havia morrido, o plano de Deus não havia morrido, o propósito de Deus não havia morrido. E agora se levanta Josué, um homem, um general de guerra, experimentado em batalhas, que agora tem uma missão de guiar o povo. E talvez Josué, diante dessa grande missão, ele se pergunta, mas como que eu vou guiar esse povo? E aí Deus fala, olha, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. E aí Deus dá para Josué, para aquele homem de guerra, uma estratégia. A estratégia para chegar à terra prometida. Mas para chegar na terra prometida, também tem muralha, também tem dificuldade. Olha, meu irmão, Deus muitas vezes vai te revelar o propósito, mas Ele não vai te revelar o processo. Tem Canaã que você precisa conquistar. Mas no meio, até chegar a Canaã, tem Jordão para você transpassar, tem muralha para você transpor. Mas não se esqueça, o nosso Deus é um Deus que luta as nossas batalhas. O nosso Deus é um Deus que guerreia conosco. O nosso Deus é um Deus que peleja pelos seus. Então creia que nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, em meio a esta batalha, diante desta muralha, você tem um Deus que está indo à tua frente. Aleluia! E dessa forma Deus faz com Josué. Ele dá uma estratégia meio inusitada. O Senhor diz para eles rodearem a cidade. Cidade essa que já estava trancada. Porque vai dizer que eles já estavam com medo. Por isso que eles estavam cerrados. Por isso que eles estavam trancados. É o versículo 1. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Porque o povo de Jericó ouviu falar que estava vindo um povo que abriu o Mar Vermelho. Eles ouviram falar que havia um povo que veio, que por conta deles, Deus havia enviado praga sobre o Egito. Então eles estavam com medo daquele povo. Então por isso eles estão trancados. E qual é a estratégia que ele dá para o povo? Vocês vão rodear a cidade. Veja que no versículo 4, Deus chama os sacerdotes. Sim, o exército vai estar junto, mas ele chama os sacerdotes. E o ato de ter sacerdotes no meio dessa estratégia militar significa que o Deus Todo-Poderoso, a presença divina de Deus também estaria. Por quê? Porque à frente iria a arca. E nós sabemos que a arca significava no Antigo Testamento a presença de Deus. Porém, não era qualquer pessoa que podia transportar a arca. Eram os levitas que transportavam a arca, como nós vemos no livro de Números, capítulo 4, versículo 4 diz: Este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho, ou seja, a arca da aliança, e pô-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. Por mais que você fosse da tribo de Levi, não quer dizer que você tinha autoridade para transportar a arca. Tinha que ser os coagitas. Então, veja que quem ia à frente? A arca. Meu irmão, se for para você ir em uma batalha, vá primeiro com a presença do Senhor. A presença do Senhor ia à frente daquele exército. O que Josué pede para aquele povo? Para que o povo não grite, para que o povo não fale. E nós precisamos aprender também isso. Meus irmãos, em meio à batalha, tem momentos que nós vamos precisar guardar o silêncio. Mesmo que a ansiedade, mesmo que a euforia queira fazer com que gritemos,
Aqui a estratégia é diferente. Josué pede para o povo não gritar. Porque vitória tem um momento certo de você gritar. Tem um momento certo de você dar o brado de vitória. E o fato também de nós estarmos em silêncio não quer dizer que nós não estamos guerreando. O fato de nós estarmos em silêncio não quer dizer que nós estamos parados, estáticos. Não, não. Com silêncio também nós ganhamos batalhas. Com silêncio nós também ganhamos guerras. E era isso que o povo precisava entender. O versículo 8 diz: e assim foi com Josué. Disseram ao povo que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas e a arca do concerto. Esse chifre de carneiro, essa buzina é o shofar. O shofar era tocado para reunir o povo em ocasiões especiais ou quando era para o povo se organizar em guerra. Então, quando tocava o shofar, o povo sabia que tinha que se organizar porque provavelmente eles estavam sendo atacados. Olha o versículo 12. Depois Josué se levantou de madrugada. Olha, o versículo 2 diz que o Senhor já havia dito a Josué que a cidade estava entregue a eles. Mas isso não substituiu que Josué se levantasse de madrugada com os sacerdotes e levassem para o campo de guerra, em torno das muralhas de Jericó, a arca do Senhor. O fato de Deus ter entregue uma promessa não quer dizer que você não deve lutar por ela. Essa é a estratégia que Deus está dando. Olha o versículo 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. O grito de vitória tem momento certo, meus irmãos. O grito de júbilo tem momento certo, meu irmão. Imagina se no primeiro dia eles tivessem gritado. Imagina, haveria ainda mais 6 dias para rodear a cidade. E se eles gritam no primeiro dia e não conquistam a cidade, eles seriam cometidos de uma grande frustração. E dura coisa é quando você tem que lutar contra o inimigo, mas também lutar contra a frustração. Com aquela sensação: nossa, nós gritamos, Josué falou que a terra era nossa e não aconteceu. Por isso tem momento certo. Obedeça a estratégia do Senhor. Agora tem algo aqui que eu acho maravilhoso. Versículo 19. Porém toda a prata e ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. A tradição conta que quando um exército invadia uma cidade, eles dividiam entre si os despojos. Que eram despojos? A riqueza que aquele povo tinha. Mas aqui, no versículo 19, fica claro que todo ouro e toda prata, todo metal e ferro foi levado para o tesouro do Senhor. Provando que quem venceu essa batalha, quem fez com que as muralhas de Jericó fossem ao chão, não foi Israel, não foi o seu exército, mas sim foi a Deus. Por isso, dai a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, o ato dos despojos serem levados para o tesouro do Senhor prova que quem realizou a queda da muralha foi o próprio Deus. Tem outro ponto importante nessa palavra. Versículo 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. E aqui é algo que nós precisamos lembrar. Meu irmão, quando você chegar no momento de dar o brado de vitória, quando você chegar no momento da vitória, lembra daqueles que lhe ajudaram. Quando você chegar no momento da exaltação, não esqueça de cumprir os teus juramentos. Não esqueça. Não esqueça daqueles que lhe ajudou. Não esqueça daqueles que lhe conduziram ao lugar do propósito e da vontade de Deus.
Olha o versículo 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe. E qual era o sinal que eles tiveram para não destruir a casa de Raabe? Um fio escarlate. E é muito significativo esse fio escarlate, o vermelho. Me remete ao sangue lá em Êxodo que foi passado nos umbrais da porta, aonde quando o anjo da morte se deparava com aquele sangue nos umbrais, ele não entrava na casa. Da mesma forma, aquele fio escarlate simbolizando o sangue de Cristo, ou seja, imagina o cenário, tudo sendo destruído, tudo sendo queimado, a cidade sendo devastada, porém naquela casa havia ali um sinal escarlate, um sinal vermelho dizendo: esta casa não. E assim, esta é minha casa, assim esta é a tua casa. Nós saímos de um lugar de devassidão, nós saímos de um lugar de destruição, mas porque o sangue de Jesus está sobre nós, nós somos guardados. E é muito bonito ver que o autor sagrado diz que assim Josué deu vida àquela prostituta. Quem era aquela prostituta? Senão uma mulher que de Deus encontrou favor, e que por causa daquele favor de Deus sobre a vida dela, a família dela foi resgatada. Todos foram alcançados. E o versículo 27 encerra dizendo: assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. No capítulo 1, Deus diz para Josué: eu serei contigo. Da mesma forma que fui com Moisés, aqui o versículo 27 reforça essa ideia de que assim era o Senhor com Josué. Quais os pontos que nós podemos aplicar no nosso dia através dessa palavra? Primeiro, confie nos planos de Deus. Confie, meu irmão. Eu sei que às vezes suas orientações podem parecer incomuns. Imagina uma procissão em volta das muralhas de Jericó. Imagina o povo de Jericó olhando e falando: é esse povo aí que a gente está temendo? O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma procissão ali. Eu estou vendo que tem uns sacerdotes, um povo com uma roupa branca. Eles estão andando com uma caixa lá. Aí, em determinado momento, eles começam a soprar aquele chifre de carneiro. Às vezes, o plano de Deus para muitos parece algo improvável, fora da lógica. Mas lembre, Deus não trabalha conforme a nossa lógica. Deus não trabalha para caber dentro do nosso entendimento. Ele é Deus, Ele faz como Ele quer. Por isso, meu irmão, o que resta a nós é confiar, mesmo quando as orientações e o plano parecem incomum. Mas ele tem um propósito maior. Provérbios capítulo 3, versículo do 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Outro ponto, obedeça mesmo sem entender tudo. Olhe para o propósito, mesmo que o processo não tenha lhe sido revelado. Os israelitas marcharam em silêncio. E nós sabemos que no mundo antigo, uma das formas de impressionar, de amedrontar o exército inimigo era gritando. Mas aqui a batalha foi vencida no silêncio. E torna a dizer, porque ainda o povo crente vence batalhas no silêncio. E aqui os israelitas marcharam em silêncio por 6 dias e só gritaram no 7º. Seguiram exatamente as instruções de Deus. Meu irmão, confie no Senhor. Confie no Senhor. É Ele que está dando a estratégia militar. Então confie exatamente como Ele disse. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Assim diz o Senhor. E o terceiro ponto, não desista antes do tempo. O milagre aconteceu no tempo certo. Josué sabia que eles iriam rodear a cidade por 7 dias. Então, meu irmão, aguenta um pouco a ansiedade. Aguenta um pouco a vontade de fazer do seu jeito. Imagina,
Josué fala para que o povo que tinha arma fosse à frente, mas não falou para o povo usar a arma. Imagina, às vezes você está em posse de arma, mas não é para você usar a arma não. O fato de você estar com a espada é momento de deixar ela guardada na bainha. Confie, não desista antes do tempo. Se eles tivessem parado antes do 7º dia, não teria visto a vitória. Eu fico imaginando a frustração querendo tomar conta do coração no 3º, no 4º dia, mas aguenta firme, não desista antes do tempo. Gálatas capítulo 6, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E o 4º e último ponto, Deus derruba as muralhas. Meus irmãos, nós servimos um Deus poderoso, nós servimos um Deus magnífico, nós servimos um Deus que não conhece limites, um Deus que não há barreiras para o agir dele. A muralha, sim, era um empecilho, a muralha, sim, era uma dificuldade para aquele povo, mas não para o nosso Deus, aleluia! O que parece impossível para você, Deus pode resolver de forma sobrenatural, fora da lógica, de uma forma a qual não cabe no nosso entendimento, e cá para nós não precisa caber no nosso entendimento. Mateus capítulo 19, versículo 26, para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Meus irmãos, eu quero voltar aqui no versículo 2 do capítulo 6 e nós vamos fazer um exercício diferente. O versículo 2 diz: então disse o Senhor a Josué. Primeira coisa, a estratégia foi para Josué. A estratégia não foi para os sacerdotes, a estratégia não foi para o povo. O povo ouviu de Josué. Então, o primeiro que precisou crer e acreditar na estratégia que Deus estava dando foi Josué. Ah, mas não vai dar certo. Quem precisava acreditar foi Josué. Então, meu irmão, quando Deus falar com você, você que precisa acreditar. O conserto, o acerto não foi feito com o vizinho, não foi feito com a tia, com a madrinha, não foi feito com você. Olha, então, o versículo 2 é claro. Então disse o Senhor a Josué. Foi para Josué que Deus falou. Então agora você vai substituir nesse versículo o nome de Josué e vai falar o seu nome. Faz essa experiência. Então disse o Senhor a... Aí você fala o seu nome. Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes valorosos. Deus falou que ele tem dado na tua mão. Então vai e confia. Confia na estratégia. Confia. O nosso Deus é um Deus poderoso, meu irmão. Poderoso. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Agradecemos, Senhor, pois mesmo em meio as situações de batalhas e de guerras, o Senhor é aquele que peleja por nós. Obrigado a Deus, porque em nossa vida nós podemos ver em cada detalhe a tua mão, o teu agir. Ah, Pai, por quantos e agora nós passamos, quantas muralhas se levantaram ao longo da nossa vida, e em todas elas, ó Pai, o Senhor nos fez mais que vencedores. Nós te agradecemos e pedimos, ó Pai, que o Senhor faça aumentar em nós a cada dia a fé necessária para transpor Jordões, a fé necessária para transpor muralhas, e aí sim, cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão e minha irmã, um forte abraço, Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.